boa noite, boa madrugada para quem tá corujando. Me chamo Maria Clara, para quem não me conhece. Para quem me conhece da monitoria de fisiologia, sabe que as minhas aulas eu faço aprofundamento do conteúdo passado em sala. E esse aprofundamento serve justamente para que não sobre nenhuma dúvida. Eu explico da forma mais detalhada possível, para que não reste nenhuma dúvida. E mesmo assim, se surgir alguma dúvida, vocês sempre são bem-vindos para vir me procurar no WhatsApp para tirar qualquer dúvida sobre. E agora, monitoria de bioquímica dos alimentos, começando sobre a primeira aula, alimentos orgânicos. Então, primeiro, um histórico. Então, antes de explicar o que são os alimentos orgânicos, a gente precisa entender por que eles existem. Então, atualmente, existe uma preocupação com a alimentação na atualidade no Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil existem 3 tipos de alimentação. E tanto no contexto histórico quanto hoje em dia existem esses 3 tipos. Mas, se você olhar no contexto histórico, mais antigamente, desnutrição por falta. Depois de um período de desnutrição e escassez de alimentos, a preocupação é saber o que comer e a quantidade. Então, quando você olha o Brasil antigamente, eram pessoas que tinham escassez de alimentos. Conforme o alimento foi ficando cada vez mais possível para a população, a preocupação da população se tornou saber o que comer e a quantidade certa. Então, isso foi ainda também quando começaram a desenvolver a nutrição em si como matéria, né? Tipo, como uma profissão. Os estudos nutricionais, saber o que comer e a quantidade. Depois disso, o período de malnutrição por abundância. O que isso tem a ver? Antes a gente não tinha comida. Hoje, o aumento da produção e o consumo não necessariamente leva a uma alimentação saudável, gerando preocupações com o sistema de alimentação sustentável. Então, 2 tipos de alimentação que estão nessa segunda fase. Industrializados, né, que são do tipo que a gente come muito e não significa que a gente está se nutrindo. Industrializados como biscoitos, refrigerantes, alimentos fritos, frituras, né? Salgadinhos. Isso tudo não gera uma alimentação saudável. Mas não significa que a gente não esteja comendo alguma coisa. A gente está comendo, mas aquilo não é saudável pra gente. E ainda é uma má nutrição. E também a alimentação sustentável. A alimentação sustentável, ela é aquela que, sempre que o nome sustentável está escrito em alguma coisa, ela tem relação com abraçar o meio ambiente. Então, como é que o seu empreendedorismo é sustentável? Quando ele está em correlação com a natureza, com o meio ambiente. Não é uma empresa que vai destruir o meio ambiente, degradar árvores, atrapalhar a biodiversidade animal e vegetal. Então, aquela que está junta com o meio ambiente é uma coisa sustentável. No caso da alimentação sustentável, é quando agricultura, pecuária, extrativismo, tudo isso está ligado ao meio ambiente, de uma maneira que não degrade ele, e sim fortaleça ele, esteja junto a ele. E aí temos embaixo alimentos orgânicos. A busca por alimentos produzidos de maneira sustentável. Aí temos aqui, tendência mundial. Primeiro, aí tendências, o que é que se entende por tendências? São coisas que estão em alta. Então, o que é que nós temos as demandas atuais? Que são as mais importantes na atualidade. Alimentos saudáveis, uma alta demanda de alimentos saudáveis. Nós de nutrição sabemos que, conforme os dias passam, cada vez mais surgem alimentos que têm essa proposta de alimentos saudáveis. Cafés que têm whey, proteína,
refrigerante sem açúcar, que evita doenças crônicas como diabetes, redução de sódio para reduzir hipertensão, coisas com menos gordura, enfim, demanda por alimentos saudáveis. Outra tendência mundial é a produção sustentável. Sustentável que vem de sem agressões ao meio ambiente. Aí tem aqui, otimizar recursos naturais e socioeconômicos. Então, que esteja de acordo com, que seja sustentável, ou seja, não agrida o meio ambiente, mas que também otimize os recursos naturais que nós temos e otimize a economia. Porque o nosso mundo gira em torno da economia. 3. Valorizar a diversidade biológica, que também faz parte do sustentável, né? Você tem que cuidar da natureza, da diversidade da natureza. Aí, 4. Sem usar adubos químicos e defensivos agrícolas. Adubos químicos e defensivos agrícolas são muito utilizados em plantações, adubos químicos, para fazer com que aqueles vegetais cresçam mais fortes e mais rápido, para surtir com a demanda. E defensivos agrícolas para evitar que haja percas daquela vegetação por pragas, por exemplo, insetos que comem aquelas plantas. Então, são dois químicos são amplamente utilizados na indústria agrícola, mas que não fazem bem para o meio ambiente e também não fazem bem para o consumidor. É uma coisa que a gente vai abordar mais para frente. E 5, oportunidades de pequenos produtores rurais, que também nós vamos abordar mais para frente. Aí temos aqui, a agricultura sustentável. Ela trabalha o ambiental, o social e o econômico, de maneira conjunta. Então, o que é que nós temos? Ambiental. Uso eficiente de recursos naturais, alimentos sadios e nutritivos e conservem o meio ambiente. Social, nós temos segurança alimentar. Então, por exemplo, dos químicos, né? Adubos químicos defensivos agrícolas. Isso prejudica a saúde do consumidor. Então, segurança alimentar. Na agricultura sustentável temos disponibilidade de produtos e equidade de oportunidades, ou seja, oferta e demanda. Tem que ter quem faça a oferta de alimentos, as pessoas que vão garantir que aquele alimento esteja sendo produzido, e que geralmente são os produtores rurais, os pequenos produtores rurais, né? E equidade de oportunidades. Essas pessoas que têm... voltando à linha, essas pessoas que elas dispõem desses produtos, os agricultores, os pequenos produtores rurais, eles têm que ter a oportunidade de vender o seu produto. Então, equidade de oportunidades, né? As oportunidades que as grandes empresas têm de vender o seu produto, seja ele orgânico ou não, seja ele sustentável ou não, deveriam, né, na teoria, ter a mesma ter equidade de oportunidades para essas pessoas que não são de grandes empresas. E na economia, retorno econômico, preços justos, que são teóricos, né? Todas essas coisas que a gente está vendo são a base teórica. Não significa que seja assim na vida real, mas é a base teórica. E capacidade de investimento, que é os pequenos produtores rurais, principalmente, poderem vender o seu produto. A capacidade de investir em produtos sustentáveis. Sobre produtos orgânicos, nós temos o sistema SISORG. É o Sistema Orgânico de Produção. Ele foi constatado com base na Lei 10.831 de 2023 e nela consiste o seguinte:
O sistema orgânico de produção agropecuária exclui o emprego de compostos sintéticos como fertilizantes, pesticidas, reguladores e aditivos. Ou seja, qualquer alimento, qualquer produção agropecuária, ou seja, plantações e animais, que não tenha compostos sintéticos, como fertilizantes, pesticidas, reguladores e aditivos, são considerados alimentos orgânicos. A maneira mais fácil de pensar num alimento orgânico é pensar naquele que foi tirado diretamente da natureza. Então, se não existissem compostos sintéticos, se a gente pensar na natureza mais primitiva possível, um alimento ou um meio pecuário, né, um animal que foi tirado desse meio mais primitivo é considerado um orgânico, porque não tem uso de fertilizantes, não tem uso de pesticidas, não tem uso de reguladores, reguladores no caso são os que fazem um alimento durar mais tempo ou durar menos tempo, e aditivos são os compostos orgânicos. Então, se for para decorar, compostos orgânicos são aqueles que não têm um emprego de compostos sintéticos, como fertilizantes, pesticidas, reguladores e aditivos. Ponto. Selo de qualidade CISORG. A produção é regulamentada e recebe esse selo. Então, qualquer alimento que tenha este selo é um alimento orgânico, que a CISORG foi lá e regulamentou que aquele é orgânico, então ele é orgânico. Então, temos aqui, finalmente, produtos orgânicos. São aqueles produzidos sem auxílio de transgênicos e como objetivo preservar a diversidade e variedades naturais. Então, o que são produtos orgânicos? Aqueles que não têm emprego de compostos sintéticos. Por que eles existem? Qual é o objetivo? Preservar a diversidade de variedades naturais. Então, preservar aqueles que vêm diretamente da natureza, sem nenhuma transgenia. Então, temos aqui inexistência do uso de transgênicos, porque para preservar a diversidade e variedade da diversidade dos vegetais. Aí aqui eu coloquei mais um mapa mental assim para mostrar os tópicos mais importantes. A agricultura orgânica, o sistema de produção sustentável, evitando insumos sintéticos, como fertilizantes químicos e pesticidas. Os princípios ligados à agricultura orgânica. Saúde, foco na produção de alimentos saudáveis e seguros. Ecologia, manutenção da biodiversidade, dos ciclos e dos recursos naturais. Justiça, valorização dos trabalhadores rurais, respeito às comunidades locais e equidade social. Essa parte da justiça nós vamos debater aqui, no próximo slide. Benefícios da agricultura orgânica. Saúde humana, porque é livre de resíduos de pesticidas e possui mais nutrientes. Proteção ambiental, reduz a contaminação do solo, da água e do ar por pesticidas e fertilizantes químicos, que alteram a composição do solo. Qualidade do solo, melhor estrutura do solo, como eu havia comentado. Conservação de recursos naturais. Sustentabilidade, evitando o esgotamento dos recursos naturais. Práticas. Adubação por compostagem, sem ser a adubação sintética, né? Manejo integrado de pragas através de métodos naturais, como rotação de culturas, plantas repelentes e controle biológico. Controle de ervas daninhas por técnicas e mecânicas manuais. Policultura, cultivo de diferentes espécies de plantas de uma mesma área, promovendo a diversificação e a interação entre elas. Sobre rotação de culturas e policultura,
é um tema muito interessante, não só relacionado à nutrição, agricultura orgânica, mas por ser um tema geral, assim, de bastante importância. Aqui no Ceará é muito comum a rotação de culturas e a policultura. Existem... Só um segundo. Eu queria uma imagem mais ilustrativa, mas essa daqui dá certo. O sistema café-banana permite o uso mais eficiente da terra e geralmente proporciona maior renda ao agricultor. Então, o sistema de policultura é o seguinte: as plantações de banana junto às plantações de café. Então, você tem a oportunidade. Por quê? Porque as bananeiras são mais altas e as mudas de café são menores. Aqui tinha um exemplo bem... Aqui, ó. Em cima, várias bananeiras e embaixo várias mudas de café, porque elas são menores. Então, a gente consegue plantar as duas ao mesmo tempo e uma não vai interferir na outra. E nisso a gente consegue um resultado muito mais rápido, muito mais prático. Por que eu dou esse exemplo? Porque esse é um dos maiores e mais conhecidos exemplos de policultura, que é justamente o que proporciona maior renda ao agricultor, principalmente os que são de agricultura orgânica. Eu tinha visto outra imagem aqui, mas eu não vou encontrar. Aqui. Achei a imagem. Produtor mineiro aposta na agricultura regenerativa e recupera antiga área de pastagem degradada com o cultivo de banana, abacate e mogno em meio aos cafezais. Então, se você souber controlar bem a policultura, é uma ótima maneira de regenerar o solo, que vai dar espaço a menores produtores rurais, né? Que vamos mais para frente, o que mais falta para os pequenos produtores rurais é território onde eles possam produzir. Aqui, em relação aos produtores orgânicos, qual é a nossa situação? Pequenos produtores, que são 90% da população de produtores, têm 10% das terras, enquanto grandes produtores, que são 10% da população de produtores totais, ficam com 90% das terras. E regiões produtoras, 70% está concentrada no sul do país, mas o foco principal é esse. Eu coloquei essas duas charges para falar sobre a concentração fundiária do Brasil. Então, muitos produtores não têm terra, ou então têm uma pequena quantidade de terra em que eles agem, enquanto grandes produtores têm a maior porcentagem de terras, de controle das terras, enquanto eles só são 10% e eles não agem nisso tudo. Então, enquanto muitas pessoas não têm território para sua produção, que na maioria das vezes, né, em grande maioria, é para sobreviver, eles plantam para sobreviver, enquanto isso, grandes produtores têm a maioria das terras, e por eles terem a maioria das terras, eles têm muito dinheiro, e que eles poderiam contribuir para essas pessoas que não têm terras para plantarem. Então, eles ficam com essas terras presas, não fazem nada, enquanto as pessoas estão com pequenas quantidades de terra que eles poderiam estar usando para sua sobrevivência, e fica esse cenário desigual aqui no Brasil. Aí, saindo da parte sociopolítica, indo mais para a parte de plantação de produção, o Sul, ele é voltado principalmente para as plantações de açúcar mascavo, no caso da agricultura orgânica, né? Açúcar mascavo, soja e hortaliças. O Sudeste com suco de laranja, açúcar, frutas e hortaliças. E as outras regiões têm como principal café, cacau, castanhas, principalmente aqui na região Nordeste, frutas tropicais e, na parte pecuária, a carne bovina. Cultura orgânica no mercado, temos 2 pontos.
Existe uma parcela da população que prefere consumir alimentos convencionais. Convencionais são aqueles que não são orgânicos. Então, os transgênicos, geralmente. Então, pessoas preferem consumir alimentos convencionais, mesmo com noção sobre o uso de adubos ou pesticidas, seja por qualquer motivo que for. Porque eles são mais baratos, porque o seu comércio é mais fácil de produzir, então eles são mais baratos. Seja porque é mais fácil de encontrar, seja por qualquer motivo que for, as pessoas ainda preferem alimentos convencionais. Um fator limitante para a produção orgânica é porque a produção orgânica necessita de altos custos para cuidar e comercializar. Então, os produtos orgânicos são necessariamente mais caros do que os transgênicos. Então, já tem um debate muito grande entre a população sobre o fato de que alimentos saudáveis, principalmente nós que somos nutricionistas, sabemos desse fato. As pessoas reclamam sobre como a alimentação saudável é mais cara do que você comprar um pacote de miojo por R$2 e fazer lá o seu almoço. Comprar um macarrão, molho de tomate orgânico, que é mais saudável, com verduras orgânicas, ou então verduras em si. As verduras por si só, elas já serem mais caras do que comprar um alimento industrializado qualquer. Então, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de aderir ao consumo de alimentos orgânicos é o fato de que eles são mais caros. Mas os benefícios da agricultura orgânica e dos produtos orgânicos são inegáveis. Valor nutricional dos orgânicos: leguminosas, hortaliças e frutas orgânicas com cores fortes têm maior valor nutritivo, maior teor de minerais, 2,5 vezes mais minerais do que os transgênicos. Tá errado aqui, convencionais. Tem um sabor mais natural, sem conservantes ou aromatizantes. E compostos bioativos, que são muito importantes. Que são, geralmente, criam uma defesa natural ao corpo. Então, alimentos que têm compostos bioativos, eles geralmente têm essa função de imunidade ao corpo. E isso, alimentos transgênicos não costumam ter, a não ser aqueles que sejam biofortificados. Mas, em geral, alimentos que são primitivos, orgânicos, têm muitos compostos bioativos do que aqueles que são transgênicos, que são alterados, que têm conservantes, aromatizantes. E alimento funcional, que são dos compostos bioativos, né? Além de nutrir, eles têm funções a mais, geralmente anti-inflamatórias. E as vantagens do sistema de produção. Aqui tem as vantagens dos produtos e aqui as vantagens do sistema de produção. Aqui foram tirados dos slides e aqui os principais pontos levantados pela professora. Diminuir o número de 1 milhão por ano de agricultores com problemas de saúde pelo contato com pesticidas. Então, não só os consumidores, não só o meio ambiente. Pessoas que trabalham na agricultura de alimentos transgênicos, que trabalham com pesticidas, com fertilizantes químicos, que trabalham com todo tipo de químicos que acontecem dentro do sistema de produção, tem problemas de saúde, sejam pulmonares, sejam cutâneos, né, relacionados à pele, porque é muita exposição química. Temos aqui pesticidas, herbicidas e fungicidas e outros químicos artificiais.
infiltra-se nos lençóis freáticos. Então, mais uma coisa ruim que acontece com relação ao meio ambiente relacionado ao sistema de produção convencional. Temos aqui teores maiores de vitaminas e compostos bioativos nos alimentos de cultura orgânica. E não tem aqui, mas já foi ressaltado várias vezes, a diversidade do meio ambiente, que vem da cultura orgânica. E aqui temos tecnologias alternativas que substituem a agricultura transgênica. Então, as tecnologias que vêm sendo avançadas e vêm sendo estudadas para que a cultura transgênica seja diminuída e substituída pela agricultura orgânica, porque ela tem muitos benefícios. Então, as pessoas vêm tentado cada vez mais alternativas que possam substituir a agricultura transgênica. Porque a agricultura orgânica é muito boa, mas ela custa muito. E a transgênica, ela é mais prática, ela é mais fácil. Os meios que você utiliza para ter alimentos bons são mais fáceis. Porque em vez de você cuidar de uma plantação, ter que se livrar de insetos, de pragas de maneiras manuais, você pode simplesmente ejetar pesticidas em toda a plantação e se livrar desses bichos. Na transgênica é muito mais fácil, mas a orgânica é muito melhor. Então, as pessoas tentam tecnologias que possam fazer com que a orgânica seja mais viável. Dentre elas, temos sensores inteligentes, monitoramento da presença de pragas, e esses sensores inteligentes vêm geralmente de drones que monitoram e dão uma visão geral da plantação e identificam áreas com problemas. Então, um drone que passa em cima da sua plantação é muito mais prático do que você passar fileira por fileira, procurando algum problema. Controle biológico, introdução de insetos benéficos e outros organismos naturais que se alimentam de pragas e geram esse bioequilíbrio, né? Então, se tem um inseto benéfico comendo as pragas que se alimentam da sua plantação, você não precisa necessariamente tacar pesticida em toda a sua plantação. Técnicas de compostagem e adubação orgânica, compostagem automatizada, adubação foliar, bioreatores de compostagem, mapeamento de nutrientes do solo e pela planta. Então, esse aqui, compostagem automatizada, adubação foliar, bioreatores de compostagem, são alternativas orgânicas que não precisam que você trabalhe com melhoramento genético, que não seja do tipo manual, né? Melhoramento genético orgânico é aquele em que o produtor separa as melhores colheitas para fazer as próximas plantações. A seleção, né? Já a transgênica, você faz o melhoramento genético, assim, diretamente no gene. E na parte da compostagem, essas compostagens que não necessariamente precisem da tecnologia orgânica. Como a gente trabalhou aqui nesse mapa mental, práticas mais utilizadas, adubação de compostagem, de esterco animal, então não é um adubo sintético. Manejo integrado de pragas através de métodos naturais, como rotação de culturas, plantas repelentes. Então, existem plantas que por si só já se livram dessas pragas. Então, a gente não precisa tacar pesticida. E controle biológico. A rotação de cultura em si, porque ela movimenta o mercado, ela trabalha com as plantas da estação, para que aquele produtor sempre tenha um meio de ganhar dinheiro. E não, por exemplo, uma pessoa que trabalha com café, ela não vai trabalhar só no período do café, ela vai trabalhar o ano todo, dependendo da rotação de cultura dela. Controle de ervas daninhas por meio de técnicas manuais e não químicas. E policultura, cultivo de diferentes espécies de plantas em uma mesma área, promovendo a diversificação e interação entre elas. Sobre agricultura orgânica e alimentos orgânicos,
os tópicos principais são esses. Principalmente em relação à prova, o que a gente mais precisa saber tá aqui, mas é um movimento extenso e é um conteúdo por si só extenso e muito complexo a se trabalhar, porque eu falei muitas vezes, é só não tacar pesticida, mas para produtores não é só, então são coisas a serem debatidas, mas que por esses tópicos já é um ótimo entendimento sobre o assunto. É isso, minha gente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.